Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. À medida que você for encontrando, se coloque sobre os seus pés em reverência à palavra do Senhor. Glórias a Deus. A presença de Deus está aqui neste lugar. Desde quando nós entramos aqui, nós sentimos a presença de Deus aqui. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz a palavra do Senhor. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele, e Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante descaiu-lhe. E o Senhor disse a Caim, por que estás irado? E porque o seu semblante está caído? Se fazes o bem, serás aceito, e se não fazes o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que enquanto eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel e o assassinou. Somente até aqui você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido para todos os leitores da palavra de Deus. Uma vez que nós estamos falando do primeiro casal da Bíblia, uma vez que nós já ultrapassamos o primeiro pecado ou o segundo pecado acontecido na terra, nós vemos que no capítulo de número 3, após Adão e Eva pecarem contra a palavra do Senhor, contra uma ordem direta do Senhor, no capítulo 3 vem a consequência do pecado. Deus, ele sentenciou uma consequência para a serpente, Deus sentenciou uma consequência para Eva e sentenciou uma consequência para Adão. Logo, Deus sentenciou uma sentença coletiva para todos eles, que era a expulsão do jardim. É sabido de todos os irmãos que quando Deus ele criou o homem e formou a mulher tirada da costela do homem, diz a Bíblia que Deus ele relacionava-se com a sua criatura. Quando Deus ele se relacionava com a sua criatura, nós percebemos que tem uma aproximação entre Deus e o homem, e essa aproximação é interrompida pelo pecado. Esta aproximação é despida com o pecado, porque quando o homem peca, ele se separa de Deus, e quando ele se separa de Deus, ele perde tudo aquilo que a presença de Deus lhe fornecia. O alimento que ele tinha, ele não tem mais. Agora, para se alimentar, ele teria que trabalhar, e do suor do seu rosto, ele conseguiria o seu alimento. Diz a Bíblia Sagrada que após serem expulsos do jardim no Éden, a Bíblia diz que agora Adão conhece a Eva, e quando Adão conheceu a sua mulher, Eva, diz a Bíblia que ela concebe e dá à luz a um filho que se chama Caim, porque ela disse, concebi um homem do Senhor. Logo após, diz a Bíblia que ela concebe o outro filho, e o seu outro filho tem o nome de Abel. Quando nós olhamos para estes dois rapazes concebidos por Adão e Eva, diz a Bíblia que eles crescem, e no seu crescimento nós vemos um contraste muito grande, porque Caim, diz a Bíblia que ele era lavrador da terra, e Abel era pastor de ovelhas. Ainda no versículo de número 3, diz a Bíblia Sagrada que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por conseguinte, ele trouxe também uma oferta ao Senhor. Caim, ele trouxe do produto da terra e ofereceu ao Senhor a sua oferta. Agora Abel
trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho e oferece a Deus uma oferta. Aqui nós vemos duas adorações, nós vemos dois cultos, nós vemos duas ofertas, mas diz a Bíblia Sagrada que Deus aceitou a oferta de Abel, aceitou Abel e a sua oferta, mas não considerou Caim e nem menos a sua oferta. O que nós vemos aqui não é um relato distante dos nossos dias, o que nós vemos aqui é um relato atual, presente e pertinente com o tempo a qual nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo em que acontece do mesmo jeito, várias pessoas se reúnem em uma assembleia para adorar ao nome do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é uma reunião, e nesta reunião contém oração, nesta reunião contém louvores, e nesta reunião contém também o conteúdo da palavra. Só que nesta reunião não é cabido a nós como seres humanos examinar o coração do homem, não é cabido a nós como seres humanos examinar o coração e o comportamento de outrem que está ao nosso lado. O que nós podemos fazer é examinar a nós mesmos. Eu sei como eu vim, eu sei como eu estou e eu sei como eu posso sair. Você sabe como você veio, a situação que você deixou na sua casa, você sabe como você está agora, e talvez você sabe até como você pode sair. Não tem como alguém aqui em cima, simplesmente por pisar nesse altar, não tem como nós sabermos do seu coração, não tem como nós sabermos do seu problema, não tem como nós sabermos da sua condição moral e espiritual, mas há um Deus no céu que diz a Bíblia que Ele revela aos seus, e esse Deus, Ele conhece o seu coração, esse Deus, Ele conhece o seu comportamento diante dEle e diante dos homens. Irmão, não se iluda, porque na congregação muitas pessoas podem enganar o pastor, na congregação muitas pessoas podem até mesmo enganar pessoas da sua família, mas ninguém pode enganar a Deus, ninguém pode passar por cima da palavra de Deus. A palavra do Senhor continua, e diz a Bíblia que Caim não recebeu a aceitação da parte de Deus, ou seja, Deus não aceitou a oferta que Caim lhe ofereceu. O que isso quer dizer? E o motivo de Deus não ter aceitado a oferta de Caim é muito simples. Quando nós olhamos para o livro de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 12, diz a Bíblia Sagrada que Caim não amava ao seu irmão. A Bíblia vai dizer, quando João está falando para as igrejas, para todo aquele que lê universalmente escrito, nós vamos ver que João, ele está dizendo: ama ao seu próximo, porque aquele que pecar em um só ponto em toda a lei, está desfazendo de todas as leis. Agora, portanto, ama ao seu próximo. O motivo, o meio pelo qual todos seriam conhecidos como seguidores de Jesus é o amor ao próximo. E ele continua, e ele disse: não como Caim, que não amava o seu irmão, porque ele o matou, porque as suas obras eram injustas e porque ele era do maligno. Não sei se você percebeu, mas nós estamos falando de um homem que ofereceu um culto a Deus, mas a sua vida estava totalmente desconcertada diante de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos dizendo de alguém que até oferece a Deus um culto, prepara o altar diante de Deus, oferece oferta diante dele, mas o seu coração estava totalmente em desconformidade com aquilo que ele estava fazendo. Lembra que eu disse agora, ninguém pode enganar a Deus. Caim tinha suas obras injustas e mesmo assim ele tenta oferecer oferta a Deus, e mesmo assim ele tenta prestar um culto a Deus.
Sabe qual é o maior processo da rebeldia de Caim? É porque Caim tenta prestar um culto a Deus, estando de qualquer maneira. Deus não aceita. Deus não aceita um crente dividido. Deus não aceita um crente que ao mesmo tempo que está no mundo, está na igreja, está louvando, está buscando. Deus não aceita. O diabo te aceita dividido. O diabo te aceita aqui no domingo e na segunda todo corrompido lá fora. Mas Deus não aceita. E é a palavra que diz. Jesus, quando ele está pregando, ele vai dizer: nenhum homem pode servir a dois senhores. Ou ele amará um e odiará outro, ou ele amará outro e odiará um. Sabe por que Jesus dá ênfase nesta palavra? A maior verdade que a nossa geração precisa escutar, a maior verdade que nos nossos dias precisa ser falada, não é que Deus vai levantar, não é que Deus vai abater, não é que Deus vai fazer, não é que Deus vai dar. A maior verdade que a nossa geração precisa escutar é que Deus vai selecionar aqueles que são de verdade daqueles que não são. Deus vai selecionar aqueles que fazem de verdade e aqueles que não fazem. Está aqui em cima para pregar a palavra de Deus, não nos dar a possibilidade de ler o seu coração, mas há um Deus no céu que ele sabe quando é por interesse, sabe quando é por qualquer outro motivo. E Deus, ele está dizendo: eu estou selecionando pessoas. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. E sabe o que o Espírito Santo traz ao meu coração nessa noite? Jesus conversando com a mulher samaritana, ele disse: em verdade eu te digo que vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Na Marachébia, Rabacalabarachandaraia. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quem está adorando a Deus em espírito e em verdade? Verdadeiro adorador você não encontra na bonança, verdadeiro adorador você encontra na tempestade, verdadeiro adorador você não encontra na calmaria, verdadeiro adorador você encontra entre os ventos, entre a tempestade. Está sofrendo, mas está caminhando na presença de Deus. Está sofrendo, mas está adorando ao nome do Senhor. São verdadeiros adoradores. Caim oferece a Deus um culto, mas ele oferece a Deus um culto de qualquer maneira. O que mais desagrada a Deus não é saber que a oferta de Caim não está em conformidade com o seu coração. O que mais desagrada a Deus é saber como está o coração de Caim. Sabe por quê? Porque nós vivemos num tempo hoje que é necessário fazer a examinação. É necessário nós examinarmos nós mesmos, nós examinarmos todo dia como está o nosso coração. Um exame prático deve ser feito. E como isso acontece? Quando Caim ele oferece a Deus esta oferta, e quando Abel também traz a Deus uma oferta das primícias e da gordura do seu rebanho, diz a Bíblia Sagrada que Deus aceitou a oferta de Caim. Diz a Bíblia Sagrada que Deus teve consideração pela oferta de Caim, mas rejeitou a oferta de Caim e teve consideração pela oferta de Abel. O que a Bíblia nos ensina aqui, não, o que a Bíblia nos traz aqui não é uma mera coincidência. O que a Bíblia nos traz aqui, meus queridos irmãos, é que quando Caim tenta oferecer a Deus um culto de qualquer maneira, enquanto isso Abel está oferecendo a Deus um culto certo. Enquanto Caim está vindo com o seu coração todo voltado para as práticas mundanas, Abel está vindo com o seu coração puro. Enquanto Caim vem com as suas obras injustas diante de Deus, Abel vem com justiça no seu coração. Isto nos quer dizer que quando Caim ele oferece a Deus uma oferta, talvez nem ele mesmo considerava que Deus iria aceitar a sua oferta. Talvez nem ele mesmo sabia
que Deus não ia aceitar a sua oferta, mas quando Abel traz da gordura do seu rebanho uma oferta ao Senhor, Deus se agrada da oferta de Abel. Sabe o que é mais interessante nesta história? É que Caim, ele não se ira mais por causa da sua rejeição. Quando Caim soube que Deus o rejeitou, Caim agora ele descai o seu semblante. Caim não fica mais alegre. Caim ele fica com o seu semblante triste. E o que me chama a atenção nesta passagem bíblica é que quando eu olho para a vida de Caim, eu vejo que ele não se ira mais pela sua rejeição. Ele se ira mais, ele se entristece mais com a aceitação de Abel. Ele viu que o seu irmão foi aceito e viu que ele foi rejeitado. O que doía no seu coração não era a sua rejeição. O que doía no seu coração era a aceitação do seu irmão. Caim não mata Abel pelaquilo que Abel fez. Caim não mata Abel pelas posses que Abel possuía. Caim não mata Abel pelo emprego que Abel tinha. Caim não mata Abel por coisas materiais. Caim não mata Abel por aquilo que Abel tinha na terra. Caim matou Abel por aquilo que Abel tinha no céu. Quando ele viu que o seu relacionamento não era como o de Abel, diz a Bíblia que quando ele viu que estava sendo rejeitado e o seu irmão estava sendo aceito, ele lançou mão do seu irmão e o matou. Não pense você que você não está sendo visto, você não está sendo vigiado, porque quando o inimigo souber que você foi abençoado por Deus, ele vai ser o primeiro a falar da tua vida, ele vai ser o primeiro a lembrar do seu passado. Quando o inimigo souber que você foi abençoado por Deus, porque nós temos que entender que hoje a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela atrai inimigos sobre ela traz inimigos para nós. Sabe o que isso quer dizer? O inimigo, ele não está preocupado com o carro que você porta na sua garagem. O inimigo não está preocupado com o quanto você ganha. O inimigo não está preocupado como é o seu salário. O inimigo está preocupado como está a tua vida com Deus. E quando ele vê, quando você for aceito, ele vai começar a lembrar do seu passado. Ele vai começar a te caluniar. Ele vai começar a tentar lançar mão da sua vida. Quando Caim soube que ele não foi aceito, ele lançou mão do seu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Inimigos na nossa vida vão surgir por aquilo que nós carregamos no céu, pela intimidade que nós carregamos no céu. Quando um verdadeiro adorador começa a adorar a Deus, o inimigo se irrita, o inimigo se ira. E eu te provo na Bíblia, diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo de número 15, que uma mulher cananeia começa a gritar atrás de Jesus, e ela disse: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus não responde uma palavra. Por mais uma vez ela começa a gritar. Os discípulos olharam para Jesus e disseram para ele: despede esta que está gritando atrás de nós. Diz a Bíblia Sagrada que ela continua gritando. Sabe o que eu vejo aqui na Bíblia? Eu vejo que só ela entendia a urgência do seu clamor, só ela sabia a intensidade da sua dor, só ela podia decifrar o que ela estava vivendo. Não se preocupe quando o inimigo começar a te julgar pelo teu jeito de adorar. Não se preocupe quando o inimigo se levantar pela tua forma de adorar a Deus. Aconteceu a mesma coisa com Bartimeu. Diz a Bíblia que ele clamava e aqueles que iam passando não queria que ele clamasse mais. Ele começava a erguer a sua voz e adorava ainda mais. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra direta de Deus para alguém nessa noite. Não se preocupe, sabe por quê? Porque o importante não é o que você está fazendo ou ganhando aqui na terra. O importante é o que você tem de recompensa lá no céu. Porque o que você não carrega aqui, você carrega na intimidade com Deus.
O inimigo não se agrada daquilo que você tem com Deus. O inimigo não gosta daquilo que você tem com Deus. Caim não mata Abel simplesmente porque ele foi rejeitado. Caim mata Abel porque Abel foi aceito. Não era algo que ele fez ou deixou de fazer. Era algo que o próprio Deus havia estabelecido. E Abel, ele é aceito por causa da sua oferta, por causa do seu coração que estava em retidão com a palavra do Senhor. Ele trouxe do melhor que ele tinha. Ele trouxe das primícias do seu rebanho. E Deus se alegra com a oferta de Abel. Deus considera a oferta de Abel. Deus aceita a oferta de Abel. O interessante é que quando Caim matou Abel, diz a Bíblia Sagrada que Deus ainda fala com Caim. E quando Deus fala com Caim, ele disse: onde está o seu irmão? Ele disse: eu não sou guardador do meu irmão, eu não sei onde ele está. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus ainda continua. E ele disse: porque o sangue do seu irmão está agora a terra abriu a sua boca por causa do sangue do seu irmão. O que Deus estava dizendo para Caim: você é culpado do que aconteceu com seu irmão. Porque Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, ele não encobre para ninguém. Ele disse: o sangue do seu irmão, a culpa cai sobre você. Você é culpado do que aconteceu com seu irmão. Sabe o que acontece quando Caim rejeitou a exortação de Deus? Porque antes mesmo de matar o seu irmão, Deus já havia falado com ele: se você fizer o bem, você será aceito. Se fizeres o mal, o pecado vai te dominar e você não terá força contra ele. Quando ele rejeita essa exortação de Deus, eu percebo que ele já tinha no seu coração tudo maquinado contra o seu irmão. Ele já tinha no seu coração tudo programado contra o seu irmão. É interessante que ainda com o seu semblante caído, ainda triste pela sua rejeição e pela aceitação do seu irmão, ele ainda consegue atrair o seu irmão para o campo. Diz a Bíblia que ele o levou para o campo, e quando leva para o campo, ele consegue o matar. Mas para ele atrair o seu irmão para o campo, ele não podia expor as suas emoções. Para ele atrair o seu irmão para o campo, ele não podia expor os seus sentimentos. Então eu vejo que ele tinha dupla face. Ao mesmo tempo que ele estava com o seu semblante descaído, entristecido e irado pela aceitação de Abel, ele ainda se faz todo rejeitado diante de Deus, mas ele consegue atrair o seu irmão. Ele consegue levar o seu irmão para o campo. Existem pessoas que andam do nosso lado, existem pessoas que caminham conosco até um certo tempo da nossa vida. Existem pessoas que não conseguem suportar a promessa que Deus fez para mim e que Deus fez para a tua vida, mas mesmo assim elas vão andar com você, vão caminhar com você. Por quê, pregador? Porque no momento mais oportuno elas vão querer puxar o seu tapete. No momento mais oportuno vão querer invalidar aquilo que Deus disse ao seu respeito. No momento mais oportuno vão querer acabar com os seus sonhos, vão querer desprezar a sua história, vão querer lançar você na cisterna, vão querer fazer com você a mesma coisa que fizeram com José. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite: não se preocupa. Sabe por quê? Porque maior é Deus que opera na tua vida, maior é o Deus que te chamou. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu tenho a palavra de Deus para você. Não se preocupa, porque a palavra do inimigo não vai invalidar aquilo que Deus pensa ao teu respeito. A palavra do inimigo não vai invalidar aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Caminhe mesmo você sendo caluniado, levante a cabeça mesmo o diabo tentando te parar.
porque diz a Bíblia, meus queridos irmãos, diz a Bíblia sagrada que Elias matou os profetas de Jezabel, matou todos os profetas de Baal. Quando Acabe foi e contou para Jezabel, ele disse: Elias, o profeta, matou todos os profetas ao fio da espada. Diz a Bíblia sagrada que Jezabel olhou e disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas Elias não ficar como um deles. Sabe o que Jezabel estava dizendo? Jezabel estava dizendo para Elias: amanhã eu mato Elias, amanhã eu acabo com a vida dele, amanhã Elias não existirá mais, amanhã eu paro o ministério dele, amanhã eu mato ele. Mas enquanto isso, diz a Bíblia que Elias ouve a voz do Senhor dizendo para ele: levanta, Elias, come e bebe, porque a tua caminhada é longa. Parece que eu vejo o Espírito Santo nessa noite te consolando o teu coração nessa noite. O que o diabo falou ao teu respeito não vai invalidar a promessa que Deus ele te fez. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo aqui nessa noite. E Ele está dizendo para você: nada vai mudar aquilo que eu falei ao teu respeito. Nada pode mudar aquilo que Deus ele pensa ao teu respeito. Porque no pior momento da história de Israel, do povo eleito de Deus, diz a Bíblia que Deus ele levanta Jeremias. E quando Deus levanta Jeremias por intermédio do Senhor, diz a Bíblia que Jeremias recebe a palavra de Deus. E ele recebe a palavra do Senhor. E ele disse, Deus ele disse para o profeta: diga para o povo de Israel: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre o meu povo, pensamentos de bem e não de mal. Sabe o que Deus ele está dizendo para você nessa noite? Não importa o momento que você esteja vivenciando, Deus já estabeleceu um destino de campeão para você. Não importa a provação que você esteja passando, Deus já traçou um destino de campeão para você. Não importa o que falam a teu respeito, Deus já traçou uma história de vencedor para você. Deus ele está no controle da tua vida. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar sobre os seus pés. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Aleluia. A presença de Deus é real aqui nessa noite. Nós podemos sentir a presença dele aqui nessa noite. Aleluia. Eu quero te chamar a vir aqui à frente para nós estarmos orando. Em nome de Jesus, você pode se deslocar do seu lugar e vir até aqui à frente para nós orarmos ao Senhor nessa noite. Apresenta a sua causa para Deus nessa noite. Apresenta a maior preocupação que paira no seu coração, apresenta para Ele. Aquilo que incomoda o seu coração, apresenta para Ele. Porque só Ele pode fazer aquilo que o homem não faz. Só Ele pode fazer aquilo que ninguém fez por você. Todos esses anos da tua vida, Deus Ele pode fazer por você. Não desanime, não desacredite daquilo que Deus estabeleceu a tua vida. Porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Erga sua voz comigo nessa noite e comece a orar a Ele nessa noite. Começa a bendizer a Ele nessa noite. Porque o ouvido dele não está tapado nas suas orações, a mão dele não está obstruída para que não possa salvar, e ele atenta para o teu clamor nessa noite.
Espírito Santo de Deus, oh glória, porque nós já sentimos a tua presença nessa noite. Meu Pai, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece, meu Deus, vai operando na vida do teu povo nessa noite. Vai, ó Pai querido, desfazendo o laço do diabo contra a vida do teu povo. Ó Deus, é a tua palavra que diz, ó Deus, nenhuma maldição chegará até a nossa casa. Meu Deus querido, eu creio e profetizo sobre esse povo nessa noite. Meu Deus querido, porque eu creio na tua palavra, nenhum dos teus planos serão frustrados. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua palavra diz: contra Jacó não vale encantamento. Meu Deus, oh glória, meu Deus, oh glória, vai tocando, meu Deus querido, nos ossos, vai tocando na pele, vai tocando no coração. Ó Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor sonda corações. Aonde a minha mão não vai, a tua vai agora. Rabacalabarachandaraia, emando comandarabacalaracépia, urabacamandubi quesalabarabaxé, urabacalamandarai. Deus, derrama sobre a tua vida hoje algo novo da parte de Deus, está sendo liberado sobre a tua vida. Receba que é de Deus, receba que é de Deus. Nemaia seda bandoquebia, erabacalabandaracé, urabacalamanha chamandubiesia. Oh meu Deus, oh glória, oh meu Deus, oh glória, oh meu Deus, eu creio na tua palavra. Receba nessa noite, crente, receba nessa noite algo que está sendo liberado do céu sobre a tua vida agora, sobre a tua vida agora. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde a minha mão não vai, a tua vai. Aonde a minha voz não alcança, a tua graça alcança nessa noite. Começa a receber nessa noite unção dobrada da parte de Deus. Comece a receber nessa noite algo novo da parte de Deus. Receba, receba, receba. Enamadaraxébia labarabi comandébia, urabacalabarachandaraia, emadaraçou bicomandébia labria. Meu Deus, eu creio na tua palavra. Há um poder de Deus descendo do céu. Agora receba, agora receba. Alabaracébria. Meu Deus, o que falta para o teu povo, Pai, a suficiência da tua palavra, em nome de Jesus.